Se você tira a ordem de produção da tua empresa de serralheria, quem se lasca é você. Hoje eu quero falar sobre ordem PSEG na serralheria. O que é a ordem PSEG? Deixa eu até colocar aqui bem grande, ó. Ordem PSEG. Tá? O que é essa sigla tão importante aqui? Que pode ajudar você a vender os seus 50 mil por mês, mas não propriamente vender, e se entregar, porque se você está dentro de um processo contínuo, de um ciclo de venda, você já está tendo as suas vendas, né? Você precisa aprender que existem etapas produtivas e precisa administrar esse fluxo, né? Essas pessoas que estão fechando com você, esses serviços que estão fechando com você, você precisa lá na frente levar o que você vendeu para o teu cliente e entregar para ele com eficiência, para que você tenha lá no final um cliente falando bem da tua empresa de serralheria, recomprando da tua empresa de serralheria e principalmente indicando a tua empresa de serralheria, né? Por que eu digo que se você tirar a ordem PSEG da tua empresa de serralheria, quem se lasca é você, né? Por que eu digo isso? Né? Porque se você não tiver uma maneira de ter controle para você transmitir informação de quando você vendeu para as pessoas que vão começar a trabalhar junto com você, seja um serralheiro parceiro teu, se você for representante, se você for vendedor de serralheiro, ou então se for um funcionário que trabalha com você produzir, ou você mesmo produzir, mas às vezes você acaba passando para um ajudante fazer um lixamento, um acabamento, e às vezes acaba tendo problema dentro do processo, a chance é que chegue lá no final, o cliente fique insatisfeito, o cliente não compre de você, o cliente saia falando mal e não indique para outras pessoas. E como você sabe, dentro do ciclo de vendas que a gente explica lá no Serralheria 50K, você precisa fazer com que pessoas a longo prazo te indiquem e recomprem da tua empresa de serralheria. Então, o que é PSEG? O que é essa ordem PSEG? PSEG é produção, tá? Esse aqui é o primeiro passo, tá? Então, por que ordem de produção? Tá? Ordem de produção, basicamente, é aquilo que você vai utilizar para produzir o teu serviço. Quando você vai lá na obra, tira uma medida fina, volta para dentro da empresa, às vezes vai fazer um desenho, como que você passa para o serralheiro, né, que vai fazer dentro da tua empresa de serralheria, ou alguém que vai produzir, seja um serralheiro ou seja um ajudante, você, quando passa de maneira verbal, basicamente você deixa a outra pessoa aberta à interpretação, ao que ela está entendendo. Muitas vezes o que eu estou falando aqui você está interpretando de uma maneira diferente, e às vezes a pessoa que está trabalhando junto com você, o teu funcionário, o teu colaborador, seja agora ou seja no futuro, ele vai interpretar de maneira diferente. E quando você não tem uma ordem de produção, descrevendo ali então quais são os acabamentos, quais são qual é a forma que você construiu e vendeu aquilo para o cliente. Então lá dentro vai ter, por exemplo, tinha situações, só para você entender o que eu estou querendo dizer com ordem de produção. Tinha uma situação que a gente tratava com o cliente um acabamento de alto padrão. Né? Às vezes era um guarda-corpo, um corrimão, e tinha que ficar bem lixadinho, bem acabadinho, com massa, tudo. E a gente passava aquilo, por exemplo, para um ajudante fazer o acabamento, ele vinha com disco de desbaste grosso, deixava marcas de lixamento, às vezes deixava solda aparente, a gente ia lá ver, ele, não, tá pronto, tá acabado, a gente ia ver, mas estava mal acabado. Por quê? Porque a gente não tinha uma ordem de produção, um documento, um papel, uma via física falando como que era o acabamento daquela peça. Então, a ordem de produção serve para isso, para você mostrar para a produção como é feito, às vezes um desenho, uma medida, né? Às vezes tinha situações, por exemplo, de a gente passar uma medida para o serralheiro verbalmente, né? E o serralheiro no final das contas fazer errado porque lembrou de uma medida errada, então você precisa ter uma ordem de produção. Depois disso vem SEG, S, né? Ordem de produção, S seria a ordem de serviço, tá? Serviço. Tá? Por que ordem de serviço? Muitas vezes a pessoa que vai produz com o maior carinho, com o maior amor, vai sair um produto de qualidade, mas a hora de ir até o cliente, né, às vezes acaba esquecendo várias coisas ali em relação ao serviço. Por exemplo, só para você entender, já teve situação do meu colaborador carregar um portão, andar 1 hora, chegar no cliente depois de 1 hora, chegar lá e ver que esqueceu o parafuso para fazer a instalação daquele produto. Já teve situações, às vezes, por exemplo, de ele estar no transporte, indo e aquele produto riscar, chegar no cliente, instalar, não fazer um retoque de pintura no cliente, voltar
voltar depois o cliente me ligar, poxa, você instalou um portão todo riscado, todo estragado, né? E daí o que você faz com o cliente posteriormente? Então, a ordem de serviço é basicamente destinada para você direcionar então a tua equipe que vai fazer a instalação, fazer de uma maneira correta, fazer de uma maneira que você evite todos os transtornos, todos os problemas. Aí vem o próximo passo, que é o E, né? O que é o E? É a entrega. Como assim entrega? Isso aqui é um documento para você não ter um atestado de bobo, de trouxa do teu cliente. Como assim, Diante? Poxa, tem cliente que às vezes abusam da boa vontade. Eu acabei de dar um exemplo para vocês aqui do cliente que ligou porque estava lá riscando, a tua equipe de instalação foi lá e entregou um produto riscado, sem acabamento, sem fazer um retoque de pintura. E daí você chega com a maior boa vontade, não, poxa, vamos lá, vamos fazer esse retoque de pintura. Aí você vai lá, faz o retoque de pintura, volta para a empresa e o cliente fala, não, poxa, ó, agora achei uma outra coisa, um outro problema no teu produto, no teu serviço. E, poxa, você tem que ir lá, às vezes uma vez, duas vezes, três vezes. Já teve situação dentro da nossa empresa de serralheria que a gente teve que fazer a repintura de guarda-corpo de escada 5 vezes. 5 vezes. Por quê? Porque a gente naquela época não tinha um termo de entrega com o cliente. Então agora, como que funciona? Né? A pessoa vai produzir dentro da empresa, a equipe vai lá, vai fazer a instalação e vai lá sim com um documento. E dentro desse documento você vai fazer um termo de entrega. Então fala, ó, aqui a gente fez a entrega de tal produto com essa característica, com esse acabamento, né, nessa data, e você vai pedir para o cliente assinar. E daí dentro desse documento você vai colocar, e o cliente fez a revisão de todos os produtos, declarando que está de acordo com a qualidade de entrega, está tudo bem, sem qualquer alteração futura em relação a esse produto ou sem qualquer reclamação futura. Você pode até colocar dessa forma e o cliente, a hora que for ver aquele documento, ele vai na hora que ele vai estar com o instalador lá e conferir, poxa, não, aqui está certo, aqui está bem acabado, está legal, não, aqui faz um toquezinho de tinta. Eles já vão fazer na hora e você vai ter esse documento. E a partir deste momento que você tem o documento de entrega, você tem o total direito de falar, poxa, ó, a gente entregou o produto, entregou o serviço, mas está aqui, ó, você assinou, né, que está entregue. Poxa, agora como que eu vou saber, né, que esse risco foi feito pela nossa empresa ou não? Como que eu vou saber se esse enferrujado, se esse amassado, porque pode acontecer. Mais um exemplo, a gente uma vez entregou, a gente fez para uma construtora um conjunto de ralos para aquela construtora, eram mais ou menos uns 10 ralos, a gente foi e entregou, na época a gente não tinha o termo de entrega também, e daí a construtora pegou e simplesmente recebeu aqueles ralos naquele dia, a gente, por não ter o termo de entrega, voltou para a empresa, chegou aqui, passou uns 10 dias mais ou menos, a engenheira da construtora ligou, poxa, ó, vocês não entregaram os ralos, cadê os ralos? Ele falou, não, a gente entregou já faz uns 10 dias, a gente entregou para fulano e tal, fulano e tal. Eu falo, não está aqui na obra, vocês não entregaram. E aí, quem que prova se você entregou ou não entregou o teu produto? E a partir daquele momento, então, a gente também acabou incluindo, então, um termo de entrega, tá? Descrevendo o produto, a quantidade, e o cliente aceitando aquele produto e aquela quantidade. É uma segurança para a tua empresa de serralheria. E mais um ponto, né? Garantia. Tá? O G aqui do PSEG é garantia. Garantia. Muitos clientes às vezes querem garantias abusivas, garantias absurdas de um produto, de algo que não existe. Por exemplo, pelo direito do consumidor, um padrão normal de garantia de um produto é de 3 meses. Tá? Então, por exemplo, você compra um produto, tem aquela garantia legal, aproximadamente 3 meses da data de entrega, data de nota fiscal, você tem que dar a garantia daquele produto, salvo se você tiver algum defeito que foi um problema de execução da tua serralheria, um problema de fabricação. Então, poxa, por que eu digo isso? Vamos dar um exemplo de grade de proteção, tijolinho. Você vai fabricar aquela tua grade,
porém você vai fazer uma pintura e porém com o passar do tempo é comum que por mais que você faça uma pintura adequada, ele comece a aparecer um pontinho de ferrugem. Então, uma vez por ano o cliente vai ter que ir lá fazer uma lavagem naquela grade, vai ter que vir fazer um retoquezinho de pintura e, poxa, vamos dizer que o cliente queira que você vá lá e faça esse retoque de pintura. Então, o que é a recomendação do fabricante? Você vai lá, dentro do teu termo de garantia, tá? Aqui da ordem de garantia, você vai escrever, poxa, ó, essa grade para não aparecer ferrugem, você tem que ir lá a cada 1 ano fazer uma limpeza na grade, aplicar removedor de ferrugem e ir lá e fazer um retoque de ferrugem, um retoque com tinta nessa grade para ela se manter durável durante 5 anos, 6 anos. E legalmente, perante até o CREA, você tem que, a obras de construção civil, dar garantia de 5 anos do teu produto. Sim, mas você não pode ser bobo e entender que existem coisas que são de manutenção. Quando uma pessoa vai lá na concessionária e compra um carro zero, né, a concessionária recomenda ali revisão a cada 1 ano ou então 10 mil quilômetros, isso depende conforme a montadora. Então, se ela não fizer aquela revisão, não fizer aquela manutenção, simplesmente perde a garantia do carro. E aqui é a mesma coisa, sim, você talvez tenha que dar uma garantia maior em alguns casos, como eu citei aqui, mas você não pode ser bobo e fazer com que o cliente te faça de bobo, né? Vai ter situações, por exemplo, que você vai entregar um produto, né? Isso é muito comum em construtoras. Às vezes a gente entrega um produto pintado e vem uma outra equipe, um terceiro, e acaba passando ali, riscando aquele produto, sujando aquele produto. E quando às vezes acontece isso, por exemplo, era uma grade que descascou, veio, choveu e apareceu ferrugem, poxa, você vai dar garantia sobre isso? Né? Não tem como você fazer. Ou então você vai dar garantia sobre alguém que foi lá e bateu num portão, bateu numa grade, né? Então não tem como você dar garantia sobre isso. E é muito importante que nesse termo de garantia você coloque isso simplesmente para o cliente não se aproveitar da boa vontade da tua empresária, não se aproveitar de você. Então, esses 4 pontos são tão importantes para que você tenha aí uma etapa de produtiva eficiente para chegar nos teus 50 mil por mês. Né? Então, você vai ter, sim, que fazer ordens de produção, serviço, entrega e garantia. E dentro da minha empresa de serralheria, eu encontrei, antigamente, sim, eram 4 folhas, 4 papéis de forma diferente. E para facilitar esse processo, facilitar essa evolução, né, porque o que a gente quer aqui? Desburocratizar, facilitar o máximo possível para que a gente tenha tempo para nos dedicar às vendas e nos dedicar ao processo comercial e chegar lá aos nossos 50 mil por mês. Então antes a gente tinha 4, uma ordem de produção, uma ordem de serviço, uma ordem de entrega e uma ordem de garantia. E hoje a gente integrou e chama tudo ordem PSEG. Né? Então a ordem PSEG é uma folha só, frente e verso, que integra tudo isso. Então ali tem todos os descritivos da produção, todos os descritivos de serviço, todos os descritivos do termo de entrega para o teu cliente, falando quais são os produtos e a garantia. Né? Então está tudo isso dentro de um único documento, dentro de um único formato para você ir lá e entregar para o teu cliente e ter isso daí de uma forma eficiente e registrado para você poder focar, sim, não só nas etapas produtivas, mas sim em vender nas demais etapas do teu ciclo de vendas da empresa de serralheria. Agora comenta aí embaixo, quero saber de você qual foi alguma dificuldade que você teve, às vezes por não ter uma ordem PSEG como essa dentro da tua história, dentro da tua área de serralheria aí, dentro da tua cidade, o que você já passou, quero saber de você por não ter uma ordem PSEG na tua empresa de serralheria. Comenta aí, quero saber.